Olá, me chamo Vitória e sou aluna do curso de Pedagogia. Eu me propus a discutir o planejamento escolar de acordo com Vygotsky e Freire. Então, para começar essa discussão, é necessário conceituar planejamento escolar. E para isso, nós nos basearemos em Libânio. Libânio diz que planejamento escolar é a previsão das atividades pedagógicas que ocorrerão dentro do espaço escolar. E aí esse documento, ele vai discutir, diferentes elementos, os objetivos, as metodologias, os conteúdos, os recursos e até mesmo a concepção pedagógica da escola. Além disso, o planejamento escolar, ele vai abordar aspectos culturais, sociais e econômicos, da comunidade escolar, do contexto onde a instituição está inserida. Por isso, o planejamento não pode ser algo fixo, Ele tem que estar em constante revisão para que cada vez mais ele vá se adequando ao contexto, às situações que vão surgindo no cotidiano da escola. E aí Libânio vai falar que esse planejamento é uma atividade consciente, que vai exigir dos professores, dos educadores envolvidos nesse processo de planejar, vai exigir deles uma reflexão e uma criticidade. Então, não é o planejar o processo de ensino e aprendizagem, não é uma atividade, a crítica, uma atividade automática ou mecânica, é uma atividade consciente que exige uma reflexão e uma criticidade. E agora a gente pode pensar na importância do planejamento escolar, Por que esse documento é importante? Então, primeiro, ele vai orientar a prática docente. O professor, nós como educadores, devemos ter em mente que estamos lidando com o processo formativo de outros sujeitos. Por isso mesmo, não podemos pautar nossa prática na espontaneidade. É claro que uma vez ou outra nós vamos ter que improvisar, até porque nós não podemos prever as situações, as problemáticas que vão surgindo no dia a dia. Mas nós temos que pensar a nossa prática como algo que necessita ser planejado, necessita ser revisado. O planejamento ele também é importante porque vai articular os objetivos pedagógicos ao contexto social, da turma, dos alunos. E a gente volta àquela questão de que ele não pode ser fixo, porque se ele vai articular os objetivos pedagógicos ao contexto dos alunos, ele vai estar cada vez mais se adequando a situações diferentes, As situações que os alunos vêm trazendo para dentro da sala de aula. E, além disso, o planejamento escolar, ele também vai possibilitar que o professor reflita, reveja a sua prática. Porque conforme o professor vai planejando as suas aulas, planejando esses processos de ensino e aprendizagem, ele vai revendo a sua prática e refletindo sobre ela. Ele pode ver onde ele está acertando, o que ele precisa melhorar, quais são as novas problemáticas que os alunos estão trazendo e de que forma ele vai abordar isso em sala de aula. Então, agora que a gente já sabe um pouco, o que é o planejamento e qual a sua importância, é necessário pensar esse planejamento numa perspectiva progressista, que é aquela que vê o aluno como sujeito capaz de construir a sua aprendizagem, A gente vai se distanciar daquela visão tradicional, que o aluno é mero reprodutor do que o professor fala, para considerar o aluno como capaz de construir a sua aprendizagem, Capaz de exercer influência dentro desse processo. E aí, para começar a pensar nessa perspectiva progressista, nós vamos usar Vygotsky. E aí, Vygotsky, como ele vivenciou o momento pós-revolução russa, ele era muito influenciado pelo pensamento materialista histórico. E por isso ele via o sujeito como alguém formado,
pela sua cultura, pela sua sociedade e também pelos processos históricos que ele vivencia. Então, para Vygotsky, não é possível a gente separar o educando, né, o sujeito, do seu contexto, porque é o contexto, né, a cultura ali onde o aluno está inserido, que vai despertar os processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Vygotsky também formulou o que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal. De acordo com essa zona, existem níveis de conhecimento, né? Níveis de desenvolvimento. Então, o aluno ele pode estar em relação a determinado conteúdo no nível de desenvolvimento real, que é aquele nível onde ele vai ser capaz de realizar um procedimento sozinho, né, sem ajuda. Ou então, em relação a tal conteúdo, ele pode estar no nível de desenvolvimento potencial, ou seja, ele vai poder realizar esse procedimento se ele tiver ajuda, né, se ele tiver a mediação de outra pessoa ou então de algum instrumento. E aí, quando a gente traz isso para a educação, a gente vê que o professor, ele, quando vai se planejar, ele tem que pensar não só nos objetivos que ele tem, né, nos conteúdos que ele quer ensinar. Ele tem que pensar nos problemas que os alunos enfrentam, ele tem que pensar nas coisas que os alunos já sabem fazer sozinho e também nas coisas que os alunos são capazes de fazer com ajuda. E a partir do aluno, o professor vai se planejar. Então, é de extrema importância que o professor leve em conta, né, as características do aluno, né, as características da turma, para que ele possa desenvolver um processo de ensino-aprendizagem a partir dos educandos e não a partir do que ele acha correto e do que ele acha certo, porque o foco dos processos de ensino e aprendizagem devem ser os alunos, né? Os sujeitos que estão se desenvolvendo, eles devem ser o foco. E aí, quando a gente vai falar de Freire, Freire não se distanciava muito de Vygotsky. Freire ele criticava, né, a educação bancária, que é aquela educação que vai ver o professor como o detentor de todo o conhecimento e o aluno vai apenas reproduzir o conhecimento as informações que o professor passa. Então, Freire criticava isso. Para Freire, ensinar, né, educar, deve ser um processo reflexivo, né, um processo crítico. Ele dizia que a educação é um ato político, e ato político não porque ele está defendendo uma ideologia, mas porque ele vê a educação como uma possibilidade de reflexão, né, e de levar a crítica. Então, essa educação, né, esses processos de ensino, eles vão ter como objetivo levar o aluno a se dar conta de que ele também é produtor de conhecimento e de que ele também é capaz de não só aprender, mas como também de ensinar. E aí, por isso, o Paulo Freire vai dizer que a educação, né, o ato de educar é político, né? Ele deve se basear na reflexão e na criticidade. Freire também falava que não existe docência sem discência. E ele volta aquilo da educação bancária, né? O professor, ele não é professor por si só. O professor, para ele ensinar, ele precisa de alguém que aprenda. E nesse processo, onde o professor vai ensinar, ele também vai estar aprendendo com o aluno. Então, à medida que o aluno aprende, ele também está ensinando o professor a ser professor. Então, a gente pode imaginar a educação como um ciclo, onde todos os indivíduos estão exercendo influência uns sobre os outros. Então, todos eles estão sendo influenciados também. E aí, quando a gente pega as contribuições desses dois pensadores e traz para o planejamento escolar,
a gente vê que o planejamento escolar, ele deve levar em conta o aluno, né? Ele tem que partir do educando e das exigências desse educando. Ele deve considerar quais competências o meio social está exigindo desse educando, quais são os objetivos, né? O que se espera alcançar durante o processo de ensino. E aí a gente tem que ter em mente também que esse planejar tem que considerar o aluno como ser capaz de produzir o seu conhecimento, né? Para que a gente caminhe cada vez mais para uma educação reflexiva e crítica. Então a gente tem que deixar de lado aquela ideia de que o aluno está ali para decorar tudo que o professor vai falar e depois reproduzir numa avaliação. Não é isso. Quando a gente pensa numa perspectiva progressista, a gente tem que ver o aluno como um sujeito ativo, né? Ele é capaz de produzir o seu conhecimento e ele já chega na escola tendo conhecimentos, né? Ele não chega na escola vazio de saber. Ele já traz consigo as suas situações cotidianas, as suas problemáticas e as suas crenças, né? Os seus valores. E o planejamento escolar, ele tem que considerar tudo isso. Então, ele não pode ser algo fixo, né? Um documento que eu vou guardar ali na gaveta e toda vez que começar um ano letivo, eu vou pegar, usar ele e tentar seguir ao máximo, né? À risca, porque isso não vai dar certo. Eu tenho que rever o meu planejamento e adequar ele cada vez mais à minha turma, né? As situações que eles vão me colocando, aos problemas que eles vão trazendo, para que assim a gente possa então ter um processo de ensino e aprendizagem significativo, né? E não apenas a mera reprodução. Nós necessitamos de seres reflexivos, de seres críticos e que atuem ativamente na nossa sociedade. E a gente tem que começar isso na escola, não só da escola, né? Esses processos são anteriores, né? Como a gente falou, o aluno já chega na escola carregando o seu saber. Então, a gente tem que, desde o início do desenvolvimento do sujeito, trabalhar essas questões voltadas para a autonomia, para a reflexão, para o diálogo e para a criticidade. Então é isso. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para as discussões que estão sendo realizadas aqui nesse evento. Muito obrigada pela atenção